Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho do céu. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou seu amigo, companheiro, irmão, pastor Enoque Filho da ADMIP, Assembleia de Deus, Missão, Ide e Pregai. E este é o nosso momento Palavra Pastoral. No momento Palavra Pastoral de hoje, nós estaremos trazendo um pequeno estudo da Palavra de Deus com o tema As características de uma igreja relevante. Este é um assunto, meus irmãos, muito propício para os dias em que nós estamos vivendo. E nós temos muito o que aprender com o texto que nós vamos estar lendo hoje e com a igreja que vai ser apresentada, é uma das igrejas do Novo Testamento, que serve para nós como um grande modelo e exemplo de uma igreja relevante. O nosso texto base está no livro de Atos, capítulo de número 2, dos versos 42 ao 47. Acompanhe comigo na sua Bíblia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, bens, e os repartia com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Falar sobre esse tema para mim é de muita alegria, é um momento de muita satisfação, porque a nossa igreja, quando falo nossa igreja, a igreja de Cristo que está sobre a minha responsabilidade, é uma igreja que procura viver princípios e valores da palavra de Deus. Como um bom assembleiano, nasci praticamente nas Assembleias de Deus desde os 5 anos de idade, que faço parte dela, crescendo nas escolas bíblicas dominicais e sendo um assíduo participante dos cultos doutrinários. Eu aprendi muito com os meus tutores, com os meus mestres, e carrego no meu coração aquilo que aprendi como se fosse o meu DNA. Como um bom conservador que sou da palavra de Deus e dos bons costumes, também tenho interesse de passar isso para as ovelhas de Cristo, porque nós temos que preparar um povo bem disposto e de boas obras. Falar das características de uma igreja relevante nos impele primeiro a trazer o significado desta palavra, relevante. Relevante é tudo aquilo que tem valor, que se distingue, que se destaca em relação aos demais. Uma igreja relevante é uma igreja que tem os seus princípios e valores, que se destaca, que se distingue entre as demais, mas não porque ela é diferente, não porque ela é apenas diferente, mas sim porque ela procura viver os princípios da palavra de Deus, e isso é muito relevante nos dias de hoje. Vamos começar fazendo a exegese do texto, e eu vou de forma bem devagar, esmiuçada, para que você possa compreender. Vamos para o verso de número 42 do estudo da palavra de Deus, que diz o seguinte:
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam. Vamos dar um break aqui na palavra perseverar. Perseverar significa permanecer firme no propósito, não desviando a atenção. A igreja de Atos dos Apóstolos, ou como nós chamamos a igreja primitiva, era uma igreja que permanecia firme na doutrina dos apóstolos. Eles não permaneciam firmes em qualquer tipo de doutrina. Permanecer, como eu falei, significa ficar firme no propósito, não desviando a atenção. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, na sua ordem etimológica, quer dizer conjunto de princípios e valores. Tudo hoje na vida tem princípios e valores. Embora existam muitas pessoas que já abriram mão disso, nós continuamos vivendo os princípios e os valores éticos e morais da palavra de Deus. A igreja primitiva era uma igreja relevante porque eles perseveravam, eles permaneciam na doutrina. Porque existem igrejas hoje que perderam estas características, já não têm as características de Cristo. A igreja de Cristo tem que viver segundo a palavra de Cristo, como disse o apóstolo João, diz que aquele que diz estar em Cristo também deve andar como ele andou. Então a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina que Cristo entregou aos apóstolos, e eles ensinavam aquela multidão, e por perseverar nesta doutrina, eles carregavam as características de uma igreja relevante, uma igreja que se destacava, uma igreja que era diferente, uma igreja que chamava atenção, e uma igreja que muitos que eram chamados a atenção por ela desejava ser igual a ela. Coisa boa é o nosso testemunho a agariar vidas para Cristo. E eles não perseveravam apenas na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão. Eles perseveravam também na comunhão. A palavra comunhão, na sua ordem etimológica, quer dizer eles viviam, perseveravam em harmonia, no modo de sentir, de pensar e de agir. Então eles tinham tudo em comum. Esta comunhão que eles tinham e perseveravam nela era o que fazia a unidade da igreja. Era o que mantinha a comunhão da igreja, a firmeza espiritual da igreja. Ninguém estava só, todos estavam unidos em comunhão, todos estavam no mesmo sentimento, no mesmo jeito de pensar, na mesma forma de agir, e isso fortalecia a igreja, e eles perseveravam na comunhão. E eles não perseveravam apenas na comunhão, eles perseveravam também no partir do pão. O partir do pão aqui da ideia da obra filantrópica. Eles eram aqueles que ajudavam os necessitados. A palavra filantropia, ela é dividida em duas palavras. Primeiro é philos, que quer dizer afeição ou amor. E a segunda é anthropo, que quer dizer homem ou humanidade. Então a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que era a mesma forma de agir, de pensar e de sentir. Eles perseveravam nisso, eles estavam ali arduamente, incisivamente firmados naquele propósito, e também na filantropia, que era a forma que eles tinham de mostrar a sua humanidade, a forma que eles tinham de amar o próximo como a si mesmo, repartindo o pão, não permitindo que nenhum dos irmãos passasse necessidade.
Que bom seria que a igreja de hoje carregasse esta mesma característica. Nós paramos para observar a mudança que a igreja contemporânea vem sofrido no meio dos tempos, ao longo dos tempos. E nós percebemos que existe uma degradação do poder doutrinário na igreja. Quando se fala de doutrina hoje, que você prega algo de forma mais esmiuçada, muitos dizem que é doutrina de homens e começam a fugir porque existem doutrinas de diversas maneiras. Existem diversos tipos de teologia, teologia da integração, teologia inclusiva, a teologia do coach e mais um bocado de teologia que existe, e todas elas defasadas, destruídas e desprovidas da ação de Deus e do seu Santo Espírito. Porque quem convence o homem do pecado, juízo e justiça, como nos disse o próprio Senhor lá no Evangelho segundo João, é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele coopera com aquilo que Deus incumbiu aos homens que fizesse, que é pregar a palavra, fazer discípulos. E quando alguém ouve a palavra, o Espírito Santo, por intermédio da palavra, o convence da mudança que ele tem que sofrer. E aí, quando ele sofre esta mudança, que ele é impactado pela palavra, acontece o que está escrito no mesmo Evangelho de João, 8, verso de número 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36 do capítulo 8 do Evangelho de João diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eis aqui uma igreja relevante, uma igreja que conheceu a verdade, que é Cristo, uma igreja que o Filho libertou, uma igreja livre, uma igreja relevante. E esta igreja relevante aqui, ela não crescia só no partir do pão. Ela, além de perseverar na doutrina, na comunhão e no partir do pão, ela perseverava nas orações. A palavra oração, ela no hebraico, ela tem uma colocação de conexão. Oração é o mesmo que conexão na raiz do hebraico. Aqui nesse texto, ela puxa mais para o grego. E no Novo Testamento, a palavra traduzida pelo termo oração é a palavra grega prosheuche, que significa invocar, pedir ou suplicar. Então eles perseveravam, a igreja relevante do Novo Testamento, melhor falando, a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas súplicas, invocando ao Senhor ou suplicando. A palavra invocar quer dizer chamar à existência, chamar para perto algo sobrenatural. A palavra pedir quer dizer rogar com intensidade por uma necessidade. E suplicar quer dizer orar com rogos, com lágrimas, com aquebrantamento. E a igreja perseverava nesse tipo de oração. Por isso a igreja primitiva era relevante. Era uma igreja diferente. Era uma igreja que se destacava, porque ela crescia e perseverava em todas essas questões. E a Bíblia diz, voltando ao texto, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Verso de número 43. E em cada alma havia temor. A palavra hebraica para temor é ira, que significa temer reverencialmente.
ela, além de crescer na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, era uma igreja temente e havia temor entre eles. A palavra temor, como eu disse, é do hebraico ira, que significa reverenciar de joelhos dobrados, cabeça baixa e boca no pó. Era uma igreja que, quando falava de Cristo, eles se dobravam reverenciando a presença do Senhor entre eles. Então não tinha como uma igreja dessa não ser relevante. Não tinha como uma igreja dessa não ser visitada por Cristo, se em cada momento que o Senhor chegava, a sua presença se manifestava, eles reverenciavam, dobravam os joelhos, colocavam a boca no pó, reverenciando, temendo a presença de Cristo. E a Bíblia diz que muitos prodígios e sinais se faziam pelos apóstolos. A palavra prodígio, na ordem etimológica aqui na Bíblia, quer dizer, ou vamos para a ordem etimológica, mas trazendo também alguns significados dos seus originais. Na Bíblia, a palavra prodígio é mencionada várias vezes e se refere a eventos extraordinários ou milagrosos que são atribuídos a Deus. Então, esta igreja, por ser temente, por viver na doutrina, por perseverar não somente na doutrina, mas também na comunhão, no partir do pão, nas orações e temer ao Senhor, o Senhor promovia milagres, obras extraordinárias, sobrenaturais no meio da igreja, e eles não atribuíam nada daqueles milagres que acontecia aos apóstolos, nem tampouco aos irmãos. Eles glorificavam a Deus quando acontecia o milagre. Por isso aquela igreja era uma igreja relevante e é uma igreja que é modelo para nós outros nesses dias em que vivemos. Então, ela era uma igreja que reconhecia o poder de Deus. Eu, no meu tempo de criança, aos 7, 8 anos de idade, eu vi milagres acontecendo. Quem conhece a minha família sabe que a minha irmã caçula, ela, quando ainda com seus 4, 5 anos de idade, a Joseane, ela tomou alguns comprimidos que era da minha mãe, que tinha problemas cardíacos, e a menina ficou roxa, parou de respirar, foi levado ao hospital, e naquela época o médico fez de tudo, fez dreno, um bocado de coisa, mas ele veio com papel, chamou meu pai e disse que não tinha mais jeito, disse lamento, não pude fazer nada. E meu pai pediu alguns minutos e entrou na sala do hospital e começou a orar. E no momento em que meu pai orava, o choro da menina se ouviu do outro lado e os médicos foram ver o que era. Ela colocou para fora todos os remédios, estava chorando no colo do meu pai. E hoje ela é mãe de família. Então é aquela questão. Os milagres do Senhor acontecem quando existe um coração aquebrantado que não vai tomar a glória de Deus para si. Hoje nós estamos observando que se o Senhor fizer um milagre nesse porte, logo a foto do indivíduo que orou e o milagre aconteceu vai estar na fachada da igreja e uma frase: neste lugar milagres acontecem. É por isso que as igrejas de hoje não se tornam uma igreja relevante, porque não se faz mais nada para a glória de Deus. Paulo já falava na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Uma igreja relevante não faz nada para a sua própria glória. Não se exalta quando o Senhor faz um mover no meio dela. Se alegra, ela torna-se referência. E tudo que é feito ali no local, quando a manifestação do Senhor chega, tem que ser atribuído para Deus a glória.
A glória é dele, tudo é para ele, nada é para nós. Porque a Bíblia fala muito bem e escrito está, porque dele, por ele, para ele, seja todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Então nós temos que entender que uma igreja relevante é uma igreja que sabe qual é o seu papel, qual é o seu propósito e reconhece que tudo que acontece nela é para a glória de Deus, para a salvação de vidas, edificação de vidas e para que o nome de muitos que faça parte dela esteja com seu nome escrito no livro da vida. Então a igreja primitiva era uma igreja relevante porque ela reconhecia todas essas coisas. Quando a Bíblia diz que por intermédio dos apóstolos muitos prodígios e sinais eram feitos, é porque os apóstolos daquela época tinham o coração totalmente voltado para Deus. Exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele ficou lá em Jerusalém, no cenáculo, orando, a Bíblia diz que veio um vento veemente, impetuoso, veio um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas, e alguns deles começaram a contender e dizer que alguns estavam embriagados, outros ficaram atônitos em dizer como é que todos esses falam em línguas que lhe é pertinente, todos compreendem uns aos outros, e alguns outros disseram estão embriagados, e foi aquela confusão de ideias. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele começa a trazer um sermão explicando direitinho o que era que estava acontecendo naquele momento e atribuindo a Deus toda a glória. E ali nasce a igreja primitiva. E é desta igreja que nós estamos falando como modelo e que nós estamos chamando também de uma igreja que tem uma relevância muito grande e que nós devemos viver as características desta igreja, para que venhamos ser reconhecidos como pessoas cheias de Deus e sermos relevantes, porque Deus é em nossas vidas. Os sinais bíblicos são um pouco diferentes dos prodígios que aconteciam. Embora nos apontem para a direção correta, eles são sobrenaturais, dados por Deus para confirmar e identificar a sua mensagem e os seus mensageiros. Então, os prodígios que aconteciam eram milagres que o Senhor promovia e os sinais identificava de forma bem contundente aqueles que eram mensageiros de Deus e as mensagens que o Senhor estava trazendo. Exemplo, capítulo de número 3 do Evangelho segundo João, nos mostra o momento em que Nicodemos vai ter com Jesus durante a noite. E a primeira fala, uma das primeiras falas de Nicodemos para o Senhor foi: bem sabemos que tu és mestre enviado de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se de Deus não for enviado. Então, os sinais também identificam aqueles que são de Deus e tornam-os relevantes na obra do Senhor. Então, queridos, nós temos que entender que uma igreja relevante é uma igreja que carrega todas essas características. Então, verso 43 diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam unidos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, eles não tinham nada diferenciado entre eles, tinham tudo em comum. E a Bíblia diz que, por ter tudo em comum e um coração tão aquebrantado, e perceber que a presença de Deus era tão relevante, que eles não tinham as propriedades e os seus bens como algo muito valoroso acima da presença de Deus. É tanto que no verso de número 45 diz: e vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos segundo a necessidade de cada um.
Eles vendiam suas propriedades e fazendas, não eram pessoas que não tinham nada, eram pessoas até de posses. Alguns não tinham, bem verdade é, mas os que tinham, eles faziam questão de vender propriedades, vender as suas fazendas e ajudar cada um segundo a sua necessidade. Não era dando uma ajudinha aqui para quebrar um galho. Eles eram tão relevantes no sentimento, na sua conversão, na sua regeneração, que eles eram totalmente transformados, que não tinham por valioso as coisas que tinham. Eles observavam os que estavam ao seu redor, que tinham necessidades, e começavam a vender o que tinha e repartir entre eles. E cada um segundo a sua necessidade. Se alguém tivesse devendo muito, eles dariam alguma coisa para eles que desse para pagar a dívida e sobreviver. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Perseveravam unânimes, unidos todos os dias no templo. Hoje estamos vivendo um tempo de desigrejados. Aqui na nossa congregação, na cidade de Amargosa, temos aqui uma congregação da DEMIP em Amargosa, e é uma igreja que nós pastoreamos, e sempre tem alguém passando, e quando nós perguntamos de onde o irmão é, ele diz assim: eu estou visitando, mas você, o senhor ou a senhora são evangélicos? Nós somos. Eu disse: congrega Natal, na qual congregação, na qual denominação? Não temos uma denominação, estamos visitando já há tanto tempo. São pessoas desigrejadas, ou melhor falando, que estão desviadas, não aceitam o título de desviados, são pessoas que estão sendo irrelevantes na obra do Senhor, porque isso causa mau testemunho, dizendo que estão bem com Deus em casa, quando a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, é porque eles compreendiam que ali era o lugar para aprender acerca da palavra de Deus, ali era um lugar para se revestir da presença de Deus, era um lugar para estar unido com os irmãos e fortalecer-se uns nos outros e uns com os outros. Mas hoje é uma divisão terrível, hoje é um descrédito pelo Evangelho, exatamente por causa desses maus testemunhos, e a igreja tornou-se uma igreja pouco relevante no meio da sociedade. Mas uma igreja relevante é uma igreja que persevera unânime no templo, no seu lugar de adoração, no lugar que aprende, onde tem um pastor responsável, um homem relevante, como diz Paulo no capítulo 4, versos 11 e 12 da carta aos Efésios. Eles entendem que os que estão ali foi Deus que deu, uns para apóstolos, pastores e mestres, evangelistas, profetas e daí em diante. Hoje está muito fácil aquela questão de alguém dizer assim: eu sou pastor. Quais são as origens desse pastor? De onde ele veio? Qual é a história que tem com a obra do Senhor? É um pastor porque se auto-intitula pastor, ou é um vocacionado? Uma igreja que tem uma pessoa que se auto-intitula porque ele é invocado a ser pastor e não vocacionado, é uma igreja desequilibrada, irrelevante, sem muita força, sem muita substância. Eu, quando fui chamado para o ministério, temi, tremi e até hoje eu temo, porque não vejo em mim condição de ser um pastor, alguém de estar tomando conta de um rebanho que é de um dono tão zeloso, tão poderoso, e me treme até as pestanas, porque eu sei que as ovelhas do Senhor
tem um lugar específico para se unir no aprisco. O aprisco dos tempos bíblicos, os tempos mais remotos, era feito de pedra, um cercado de pedra com uma única entrada, era entrada e saída. E na porta desse aprisco ficava um pastor que pernoitava ali. E a porta daquele aprisco era o pastor. O acesso era o pastor. Lá dentro ele deixava alimento e água e fazia uma pequena fogueira com pedras ao redor para que as ovelhas se aquecessem durante a noite. Mas ele era a porta das ovelhas. E Jesus declarou isso muito bem quando ele disse que ele era o bom pastor e que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, mas voltando para o texto. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com uma alegria e singeleza de coração. Eles tinham comunhão em tudo, no templo, quando estavam em casa, se reuniam, partiam o pão com singeleza. A palavra singeleza quer dizer simplicidade na sua ordem etimológica. Então eles repartiam o pão com simplicidade de coração. Eram pessoas sem muita vaidade, eram pessoas muito simples. Por mais que fossem ricos ou pobres, doutos e indoutos, todos tinham algo em comum, que era a vontade de morar no céu e servir a Cristo com integridade. E eles louvavam a Deus e caíam na graça do povo. E a Bíblia diz que a cada dia o Senhor acrescentava as almas que havia de ser salva. Por que o Senhor acrescentava? Porque era uma igreja sarada na doutrina, uma igreja sarada na comunhão, uma igreja sarada no partir do pão, uma igreja sarada nas orações, uma igreja que temia o Senhor, sabia reverenciar o Senhor, uma igreja que até no momento dos milagres, dos prodígios, era sarada, glorificava a Deus pelos milagres que aconteciam, porque sabiam que era Deus que estava produzindo. Era uma igreja que pregava e que o Senhor confirmava através de sinais, mostrando quem eram os seus mensageiros e que a mensagem era dele. Então, uma igreja dessa é uma igreja relevante e é uma igreja modelo para nós outros do século XXI. Nós estamos passando por momentos difíceis nesta questão de ser ou não ser relevantes nos últimos dias. E precisamos despertar, irmãos. Precisamos acordar, porque nós somos um povo seleto. Quem nos escolheu foi o Senhor. E nós estamos nos tornando uma igreja irrelevante. E precisamos voltar a ser relevantes, para que a glória do Senhor se manifeste entre nós. E no momento em que a glória do Senhor se manifestar, que nós venhamos atribuir ao Senhor a glória. Não foi o pastor quem te escolheu, meu irmão. Você que é obreiro, que é auxiliar, diácono, diaconisa, que é presbítero, evangelista ou pastor, quem te escolheu foi Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 15, verso de número 16, escrito está: vós não me escolheste-vos a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedires em meu nome, Ele vos conceda. Há recompensa para os vossos trabalhos. Seja relevante, não desfaleça, não desista, não permita que por intermédio da sua vida escândalos venham para o Evangelho, mas que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da sua vida, porque aqueles que trazem escândalo, o Senhor disse que melhor lhe fora que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar, porque dos tais
ele não teria misericórdia. Ai daquele que fizer escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, diz o Senhor. Então, venhamos ser uma igreja relevante. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai eterno, bondoso e glorioso que está nos céus, te louvo por esse momento que o Senhor nos permite em estar contribuindo com o teu reino, levando esta palavra para os meus irmãos que estão a nos ouvir. Que esta palavra venha causar um impacto positivo na vida de cada um deles, e que eles venham refletir e ter como modelo vários homens e mulheres de Deus que foram relevantes na tua obra, que foram diferentes, que foram pessoas que faziam tudo para a glória do nome do Senhor. Hoje nós falamos um pouco acerca das características da igreja primitiva, que são características que também têm que existir em nós como igrejas contemporâneas. Deus, cobre-nos com teu sangue, nos dê entendimento, discernimento e sabedoria para continuarmos fazendo a tua vontade, sem recalcitrar contra os teus aguilhões. Ajuda-nos nesta caminhada. Não é uma caminhada fácil, mas é gratificante. Que venhamos ser sempre uma igreja relevante, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Abençoe os nossos irmãos, abençoe as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço desde agora e sempre. Amém. Queridos, até o próximo momento Palavra Pastoral. Foi uma grande satisfação compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus. Sei que estou falando com pessoas que até têm muito mais conhecimento do que nós, mas com singeleza de coração eu fiz isso. Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a unção, as revelações e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Um abraço no coração de todos.